Boa noite a todos. Eu sou a professora Jaqueline, aqui do Rigor Científico, e hoje eu tô aqui para fazer uma live com vocês, uma aula ao vivo, um pouco diferente do que a gente tem feito ultimamente, ainda bastante relacionado com ciência, claramente, mas eu quero falar com você hoje sobre bioestatística. E eu não tenho propriedade para falar sobre bioestatística sozinho aqui para vocês. Então, é claro que a gente tem um convidado hoje que tem essa propriedade, essa autoridade no assunto, que é o professor Valmes, que eu acho que ele já está aparecendo aí, daqui a pouco pede para entrar. Então, hoje a gente vai falar com vocês sobre bioestatística, que muitas vezes é um assunto que a gente foge na graduação, na pós-graduação, que a gente acaba tendo até um pouquinho de medo, a gente acha que é só é, cálculo, né? E a gente vai ver hoje que não é bem assim, que a gente precisa realmente ter esse fundamento de bioestatística. Deixa eu adicionar aqui. Convidei ele aqui para participar. Boa noite, Valms. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, e aí? Obrigada por aceitar o convite para conversar aqui com a gente. Você tem até todo um cenário aí já no clima São, bioestatístico. exatamente. Então, a gente ficou bem feliz de você ter aceito o nosso convite. Esse é um tema que faz tempo que a gente está querendo conversar aqui, que está muito relacionado com o que a gente fala direto aqui sobre ciência. E como eu vinha dizendo aqui, pessoal, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu fui uma dessas pessoas que fugiu um pouco da bioestatística, das aulas de bioestatística na graduação e na pós-graduação. Então, antes de eu ir direto ao ponto, eu quero abrir o espaço aqui para você se apresentar para o pessoal, falar um pouco sobre por que você está aqui hoje para falar de bioestatística, né? Quem é você? E aí a gente pode começar a nossa conversa. Tá bom, falar quem sou eu. Bom, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná desde 2010, do Departamento de Estatística. Apesar de ser do Departamento de Estatística, eu não tenho formação de graduação em Estatística, eu venho de outra área, vim da área aplicada, né? Mas durante a minha graduação eu identifiquei uma inclinação para esse tipo de coisa, que é mexer com análise de dados. E foi curioso que o que me levou a gostar e perceber essa inclinação não foi exatamente assistindo às aulas. Eu tive a oportunidade de participar de iniciação científica dentro do programa PET, Programa de Educação Tutorial, e lá, com a minha orientadora, nós fazíamos experimentos controlados em casa de vegetação, e foi a partir disso, desse contato, de ela demandar de mim que eu instalasse o experimento segundo um delineamento mais apropriado e pensasse no que iria ser medido, e, enfim, caiu no meu colo o problema para ser resolvido, né, o problema de pesquisa que ela apontou, e eu era responsável pela instalação do experimento, seguindo o protocolo, delineamento apropriado, para que aquelas hipóteses pudessem ser trabalhadas. E apesar de ter a disciplina, a gente acaba passando pela disciplina muito no impulso de passar de fase. Às vezes a disciplina de Lembrar estatística dela. acontece, às vezes ela acontece muito cedo nos cursos de graduação e você ainda não tem uma maturidade sobre a profissão que você vai exercer. Então ela está ali junto com aquelas matérias iniciais. A maioria dos cursos tem esse começo meio, ó, isso aqui não está muito a cara da profissão que eu quero ser, né? Você começa medicina, tem muita disciplina, histologia, coisa básica, genética, começa agronomia, conteúdo básico, começa engenharia, conteúdo básico de matemática. Enfim, então nesse começo não tinha ainda muita noção do que era, então eu assumi a responsabilidade de simplesmente passar na disciplina, fazendo o que fosse possível, estudando, decorando fórmula. E então foi algo muito mecânico. Não incorporei, né, nesse primeiro contato. Aí o segundo contato é que eu fui incorporar, e aí é completamente diferente quando você tem a oportunidade de aprender na prática. Enfim, dito isso, chegando ao final do curso, essa minha professora orientadora recomendou que eu fosse fazer, já que eu gostava de estatística,
pós-graduação na área, etc, etc, aí mestrado, aí doutorado, aí surgiu o concurso, aí eu passei e cá estou eu, né, vivendo essa vida de análise estatística, coisa que o pessoal não gosta muito, e bastante egoísta, isso é bom, porque isso para quem gosta, poder ajudar, fazer parceria, e eu sou uma pessoa da área de estatística muito aplicada, né, que está com a solução imediata, que tem impacto imediato, né? Basicamente isso aí. Eu não sei se eu tô travando para você, tá tudo certo? Dá umas travadinhas assim, eu não sei se é a minha ou se... Mas tem hora que dá. Eu Eu travo para também não você? sei se é minha ou se é sua, porque você tá assim para mim também. Mas Ok, enfim, vamos dá para a seguir. gente entender. Tá. Então, você passou pela mesma coisa que a grande maioria dos profissionais da saúde, e aqui eu vou puxar para os profissionais da saúde, porque é a nossa realidade aqui, passa também, que é essa questão de ter o contato com a estatística, que a gente chama então de bioestatística, dentro do curso de graduação e até mesmo da pós-graduação, mas passar por ela, assim, meio querendo se livrar e sem dar muita importância. E eu acho que a gente já pode começar discutindo exatamente isso, assim, por que que isso acontece? Nas instituições, porque a gente não consegue enxergar a relevância da disciplina e as aplicações, né, e tudo mais, quando a gente está num curso aplicado como na área da saúde. O que você acha? Essa é uma questão bem delicada, mas dá para a gente elaborar alguns pontos, né? Primeiro é o que eu comentei, em muitos cursos essa disciplina é dada lá no começo. Quando ela é dada lá no começo, o aluno ainda tem muito chão pela frente para chegar no TCC, onde ele possivelmente irá aplicar. Para muitos, talvez é a única aplicação realmente de estatística que a pessoa se envolve, né? A gente está exposto à estatística o tempo todo. Você pode não perceber, mas desde os perfis que você segue, o que é recomendado para você no seu feed, tudo isso aí é estatística, né? Pode ganhar uns nomes gourmets de inteligência artificial, algoritmo do Instagram, mas não se iluda. No fundo, cava, 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 é estatística. Então, a gente está sendo impactado por ela o tempo todo. Mas para muitos, a estatística, às vezes, é trabalhada no trabalho de conclusão de curso, e essa distância entre o ponto em que ela é ofertada, na maioria dos cursos, e o ponto em que ela é utilizada, que é lá no final, ou quando você se torna aluno de mestrado ou de doutorado, isso gera um esquecimento no meio, um mau aproveitamento. Então, esse é um ponto, a distância temporal entre as coisas. Outro ponto é que depende um pouco de como é que essa disciplina é dada. Então, aí entra o papel do professor. Você vai concordar comigo que, às vezes, uma disciplina que aqui, para os alunos desta universidade, é adorável, muitas vezes é por conta do professor, da leitura que o professor faz. Às vezes, em outro lugar, aquela disciplina é... Por quê? Porque eu sou professor, a dinâmica do professor, a forma como o professor conduz. E aí, essa disciplina de bioestatística, em muitos lugares, ela pode ser dada por um departamento de exatas, de estatística, como é o caso aqui. Em outros lugares, existe uma pessoa naquele departamento, né, de farmácia, de agronomia, de não sei, que dá. Às vezes não tem a formação. Muitas vezes não tem, aí às vezes uma pessoa que não teve a devida instrução, enfim, acaba sendo a responsável por dar. E aí o que acontece? Se for dado por uma pessoa, talvez de um departamento de estatística, pode ser dado com muito rigor matemático, pode ser dado com exemplos que não se conectam tão imediatamente com a profissão em questão, porque a gente tem que dar aula para todos os cursos de humanas, né? Como é que uma pessoa como vou ter exemplo na manga para falar de economia, de administração, de nutrição, de psicologia, de agronomia e de medicina? A mesma pessoa não consegue dominar o que é necessário na parte de estatística para todas as profissões. Então a gente acaba ensinando com o básico, universal, baralho, dado, exemplo simples, questionário, né? Altura de pessoa, porque é um negócio que todo mundo não consegue imaginar, entender. Então a gente fica um pouco difícil essa questão de didática. E a pessoa que às vezes tem que dar sem o preparo, pode correr o risco de
dá uma visão da estatística como conjuntinho de regras a ser seguidas. Se isso faz isso, se isso faz isso, se isso faz isso, se isso faz isso. E aí é ruim também. Então, um conteúdo que não é conectado com a profissão, ele fica vago, ele fica parecendo que não tem importância, porque essa importância não foi valorizada. E às vezes o conteúdo é dado como receituário, e aí a importância também não é valorizada, porque, é um conjunto de regrinhas, se isso, faça isso. A gente não Sim. costuma dar muito valor para coisas que são assim, né? Uhum. Procedurais, né? A gente quer ter um envolvimento, quer ver uma arte por trás. Então esses E é são alguns exatamente pontos, isso assim. que isso é exatamente isso que eu percebi na minha vivência, tanto de graduação, de pós-graduação, de graduação como professor agora, em diferentes instituições onde não tem esse vínculo com a estatística, é essa questão que você falou do conjuntinho de regras, porque a gente vai fazer uma disciplina de estatística quando a gente já se aperta, quando a gente vai fazer a disciplina de estatística por opção, é porque a gente se aperta em algum experimento, ou porque a gente sabe que vai precisar lá na frente de algum experimento. E aí você já vai para aprender um teste específico. E aí lá você chega um professor explicando regrinhas de teste T é isso, teste não sei o que é isso. Quando acontece isso, aplica esse teste. E aí perde totalmente o conceito, a beleza, a arte da estatística. Sim. E outra, tem essas regras, elas são assim o que muitos de nós mais detestam, sabe? Porque não tem cabimento. Você fala, amostra grande, maior do que 30, amostra pequena, menor do que 30. Sabia que existe um paradoxo? Eu não vou lembrar o nome agora, mas existe um paradoxo que é o seguinte. Aqui eu tenho um monte de arroz. Se eu tirar um grão, continua sendo um monte de arroz. Se eu tirar 2 grãos, continua sendo um monte de arroz. Se eu continuar tirando grãos, vai continuar sendo um monte de arroz. Em que momento um monte de arroz deixa de ser um monte de arroz? Então esse negócio de tamanho de amostra é meio que isso. Mas como assim? Existe uma 31 é grande, 30 é pequeno. Da onde que veio isso? E eu tenho uma hipótese, né, para esse tipo de coisa. Tamanho de amostra igual a 30, meio que naquela tabela do teste T cabem 30 linhas assim, no papel A4. Então quando você vai consultar naquela folha, cabem 30 linhas. Então o tamanho de amostra até 30 está lá naquela folha. Quando é maior que 30, aí você fala, usa distribuição normal, porque não está na folha. E a aproximação é muito boa, mas aí virou. Eu acho, né? Não ficaria surpreso se fosse o exercício Se for. disso. Porque a folha vai até 30 linhas. Então é uma regra que se tornou uma regra prática, mas que não tem fundamento, porque por que esse número, né? Outro número que é mágico é o 4. Você vai ver experimento, vai pegar livros de estatística experimental, são sempre 4 repetições. Dificilmente é 3, dificilmente é 5. Por que, que o 4 é tão usado? Por uma questão didática, porque raiz de 4 é 2. Em algum momento o cara vai ter que fazer raiz de n, e raiz de 4 é 2, está simples para você levar para uma prova, para você colocar num livro, fica fácil de resolver. Acontece que, repetidamente, o aluno vendo isso, ele vai ser um pesquisador inclinado para o Que número vai. 4, que vai usar o Uhum. 4. É muito curioso esse tipo de coisa. Sim. Bom, mas a gente está pontuando bastante que está errado, né? O que a gente enxerga como algo que poderia ser ajustado. E Eu que a não gente sei. não aprende. Hum, Eu não pode sei falar. se tem muita solução Não vejo esse no futuro impasse. próximo algo mudando. Não, porque veja, a questão da distância entre as disciplinas. É difícil você colocar a estatística lá no final, porque as profissionalizantes que acabam ocupando o final, aquelas que realmente caracterizam a profissão que está sendo estudada ali. Mas tem curso que possui a disciplina de estatística bem próxima da disciplina de metodologia científica. E aí dá um casamento muito bom, sabe? Porque o aluno já está mais conhecendo o que é o curso, o que é a profissão, ele já leu um artigo, ele já fez um pré-projeto, então ele olha para a estatística com necessidade para a carreira acadêmica. É muito melhor. Mas existe uma resistência dos colegiados de colocarem lá. A questão de ser um professor da área de estatística ou um professor da área profissionalizante é complicado, porque senão todo o departamento teria que ter alguém de estatística lá, e é difícil você ter uma pessoa com formação híbrida assim. Eu sei essa Sim. profissão e sei a estatística necessária e consigo transitar entre as duas coisas. E também destruiria o conceito de universidade, né? Porque a universidade é departamento, então você vai ter aula
de botânica no departamento correspondente. Vai ter aula de genética no departamento de zoologia e de estatística e de cálculo. Então, não tem muita Sim, solução assim, mas não. eu acho que esse é o nosso, acho que esse é o nosso papel aqui também, né? De trazer o, não de querer consertar o que está lá fora, mas de complementar a visão das pessoas nesse sentido aqui com as ferramentas que a gente tem, como por exemplo aqui essa live, né? Então isso que eu acho que é Sim. interessante da gente trazer esses pontos para complementar para quem está assistindo agora ou para quem vem assistir depois esse vídeo. E a Uhum. gente está pontuando assim, então, o que a gente enxerga de falha, né? Mas e se fosse sim o mundo ideal, absoluto da bioestatística, o que que é exatamente o mais relevante para um profissional da saúde, para ele entender, sim, o porquê que eu preciso aprender a bioestatística, por que que a bioestatística é relevante na minha vida, na minha carreira acadêmica, especialmente? Bom, vou dar um passo atrás. Assim, todos nós, como pessoas, como cidadãos, a gente tem que ter um conhecimento de estatística mínimo necessário, né, que a gente chama de. Tem que ter o mínimo de alfabetização estatística. Do mesmo jeito que a gente precisa ter o mínimo de alfabetização financeira, né, para poder tomar certas decisões. Então, o financeiro lá, taxa de juros, etc., você vai estar exposto a esse tipo de coisa. E estatística você também vai estar, porque, principalmente agora, a gente usa muito aplicativo, fornece muitos dados, nossos dados são usados para fazer recomendações, para oferecer produtos, para montar uma persona. Então, existe uma questão de privacidade envolvida, existe uma questão de saber como é que esse algoritmo funciona, e existem situações até mesmo relacionadas à ética, né? Existem muitas histórias, eu vou correr o risco de contar as coisas pela metade, mas existem esses sistemas automáticos de identificar. Uma vez eu escutei, eu li a respeito de havia uma inteligência artificial que conseguia verificar determinada coisa nos ossos, determinada doença. Só que era viciado, porque a densidade óssea, negros, brancos, muda. Então, ela acabou dizendo com mais frequência que determinada raça tinha aquela doença sem que tivesse, entendeu? Então, a gente tem que saber o mínimo para poder fazer um adequado julgamento, compreensão desse tipo de coisa. Para o Sim. profissional da saúde, a bioestatística é importantíssima, né? Vamos pensar assim, a gente tem pontos na história que tanto o raciocínio estatístico como metodológico, metodologia, foram cruciais para a solução de problemas. A gente tem lá o Jon Snow, que não é o Jon Snow da Game of Thrones, né? Aquela história de cólera na Inglaterra, e havia esse surto de cólera, milhares de pessoas morrendo por causa dessa doença, e, e ela foi solucionada basicamente por uma pergunta de pesquisa, seguindo rigorosamente o método de pesquisa e tendo estatística como apoio, né? Então ele encontrou lá que havia uma determinada fonte de água contaminada por urina, se eu não me engano, de casas próximas que tinham vazamento ali subterrâneo, e as pessoas que pegavam água dessa fonte apresentavam mais sintomas e óbitos. Pessoas que pegavam água de outras fontes da cidade não tinham, e aí foi feito todo, e, enfim, basicamente, há muitos anos atrás, foi uma solução de metodologia científica com estatística que resolveu um problema gravíssimo na área da saúde. E a área da saúde é uma das, assim, se tem um lugar que a estatística é importante, é na área da saúde, porque o impacto é direto nas nossas vidas, né? Então, se Acho que tem a um gente lugar que viu não muito dá, isso agora na época da pandemia, né? sem Teve muito dúvida, essa sem discussão dúvida. de vacinas e tinha muitos valores percentuais, resultados de ensaios clínicos, tudo, tudo dado, obtido de análises estatísticas e que daí a gente via muita gente fazendo interpretações equivocadas desses Exatamente. dados por não conhecer fundamentos, né? Tanto do método Uhum. científico quanto da bioestatística. Exatamente. E a estatística ela está presente em todas as fases do estudo, desde você compreender as hipóteses do ponto de vista do problema em questão, converter isso em hipótese estatística, delinear o estudo, a forma como o dado será coletado, se será amostragem, se será experimento, pegar esses dados, examinar, visualizar, fazer exames iniciais, tirar impressões iniciais, rodar Eu o acho que modelo aí que é você mais respondeu apropriado. já uma pergunta que todo mundo vai querer saber a resposta, que é
eu preciso me preocupar com a estatística quando eu já tiver os meus dados somente? Não, não. Tem uma frase, inclusive, do Fisher, né, que é o pai da estatística experimental, começou a fazer experimentos na Unidade Experimental de Rothamsted, na Inglaterra, e ele tem uma frase, a gente usa muito final de apresentação, assim, né? Mas, basicamente, se você procura um estatístico no final do seu experimento, muitas vezes ele só é capaz de dar um atestado de óbito. Ele só é capaz de reconhecer de por que que a sua pesquisa morreu. Ah, porque o planejamento estava errado, a coleta dos dados estava errada. Você não coletou a variável resposta-chave. Então, quando você procura o estatístico só no final, corre o risco de você voltar só com o atestado de óbito da sua pesquisa, do seu experimento, e aí não tem muito mais o que você fazer. Você demandou tempo, dinheiro, e não chegou a lugar algum por uma E eu questão acredito fundamental. que você tenha mais propriedade para falar isso, mas eu acredito que a grande maioria dos trabalhos de pesquisadores novos, assim, pesquisadores ainda ingênuos, chegam para você somente no final, quando a pessoa já fez uma coleta de dados baseada em trabalhos alheios, ou até mesmo da própria cabeça, tirou lá um planejamento experimental aleatório, e aí chega lá no final com os dados, não sabe o que fazer com aquilo, e aí procura vocês. Isso é realmente frequente? Nossa, a cada 20, 19 fazem isso. São poucos os que procuram na fase de implantação do experimento. Então, o que que acontece? A pessoa pega aquela caixa de ferramentas de estatística, isso aqui é teste T, isso aqui é Q quadrado, isso aqui é correlação, etc. E faz, achando que aquilo vai responder a pergunta de pesquisa. E no final, aquilo não é suficiente, ou ele esperava dar significativo e não deu, então as pessoas sentem uma cobrança, né? De que resultado tem que ser evidência, assim, rejeitar a hipótese nula, de que resultado é rejeitar a hipótese nula. E aí acabam procurando os estatísticos nessa hora do desespero, assim. Muitos, inclusive, faltando poucos dias para defender. Então, faz qualquer coisa para eu poder entregar. É É complicado. complicado. O E aí a correto gente vê é. então uma falha, a gente vê uma falha então inclusive nas disciplinas de metodologia científica, né? Porque a gente não sai com esse entendimento reforçado de que a gente precisa desse planejamento experimental já envolvendo, né, tanto a estatística no desenvolvimento experimental, mas já prevendo quais os dados que vão ser coletados, já prevendo a análise que você vai precisar fazer. Eu vejo na minha carreira de pesquisadora também, que o planejamento experimental ele é falho não somente com relação à estatística, mas todas as questões envolvidas, que existe muita pesquisa que começa meio que, vamos fazer aqui para ver o que acontece? E aí acontece alguma coisa, e daí a pessoa quer pegar e justificar no meio do caminho e remendar, e a gente esbarra tem algumas questões éticas, porque daí a pessoa fica usando vários testes estatísticos para ver qual deles vai dar a resposta que ela realmente esperava, e daí aplica aquilo como se fosse uma verdade, uma nova evidência. E a gente não pode manipular dado para entregar o que a gente gostaria, ou que o que reforça o nosso dado, reforça a nossa opinião sobre aquele dado. Né? Eu acho que isso também é algo macabro aí na área da estatística, não? Bom que você tocou nesse ponto, porque a principal forma como a gente vê planejar um experimento, executar análise, eu sinto um pouco de desconforto dessa forma como a gente faz. Não acho que está errada, mas é um pouco desconfortável. Que é, você tem que planejar tudo a priori, executar e não pode mudar, e o pessoal acaba fazendo escolhas guiada pelos dados. Eu vou trocar o teste de hipótese porque eu sei que esse aqui tem mais chance de revelar significância, ele é mais liberal, esse é mais conservador e tal. Então, isso realmente está fugindo do protocolo, mas tem um outro aspecto, é que a experimentação ela é evolutiva, ela é evolucionária que a gente fala. Isso é muito comum na indústria. Você começa com o experimento piloto, sem saber muito do teu fenômeno,
coleta algumas variáveis que são promissoras e as suas hipóteses também são hipóteses primitivas, assim, bem preliminares. O teu experimento levanta informação para a condução de um próximo, com hipóteses mais refinadas, delineamento mais adequado, que por sua vez vai fornecer informação para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e às vezes depois de 5, 10 ciclos, você tem um produto final, ou você tem um processo validado, ou você tem uma técnica nova, né, uma maneira nova de medir. Então, isso é mais comum em umas áreas onde os experimentos são curtos, como na indústria. É mais difícil em outras áreas, como em agronomia, que você tem o ciclo natural das plantas para plantar, crescer, reproduzir. É mais difícil ainda na área humana, porque, enfim, né, na área zootécnica também. Mas tem isso. Artimanhas que podem ser feitas para poder guiar os resultados por uma direção que se deseja. Isso é bastante antiético, assim. Então, tem que ter realmente esse compromisso de planejei assim, porque a hipótese é assim, as minhas decisões foram essas, é isso que eu vou fazer, se der significativo, se não der significativo. Só que tem coisas que realmente só serão. São decisões que você não tem muito como antecipar. Por exemplo, você fez o experimento pensando que ninguém ia sair do estudo, né? E acontece saída do paciente do estudo, acontece os chamados dropouts. E aí você não tinha planejado como resolver. Você acaba tendo que resolver isso após a coleta do dado. Sim. Então, tem que mudar o curso de ação. Então, tem vezes que o seu planejamento é afetado mesmo. E aí você tem que adaptar a análise, a que você havia planejado não se aplica mais. Mas aí não é uma Então, a questão estatística, realmente de manipulação, né? É uma questão de necessidade mesmo. então, a estatística realmente, né, anda muito lado a lado com o conhecimento e o método científico por si só. Não tem como trabalhar um separado do outro, né? Tem que trabalhar sempre juntos. Nossa, é A muito. estatística está presente no começo, no delineamento, está presente no decorrer, como nesse próprio exemplo aí que você falou, na análise dos dados, que aí é o que a gente diminui a estatística somente a isso, né? A análise ou a matemática lá do dado, quando esquece que ela começa lá no início. E a gente ainda tem uma etapa posterior a isso, que eu não sei se a gente ainda, se a gente já vai chegar lá, mas que é o que você faz depois com a análise desses dados, né? Você tem que apresentar isso para a sociedade, apresentar isso para os seus pares, comunicar esses resultados, e isso também está relacionado com estatística. Tem uma etapa super antes até mesmo de Legal. fazer o experimento, que você pode utilizar a estatística para fazer a sua pesquisa de hipótese, o que você vai estudar. Você tem métodos estatísticos de você, por exemplo, automatizar a leitura de uma grande base de dados e extrair ali quais são os trends, o que eu devo pesquisar na área de, digamos, adubação orgânica. O que é o tópico? O que é mais relevante? Isso aqui já foi estudado, eu vi que tem muito artigo. Essa hipótese aqui já foi comprovada. Então, você pode usar as ferramentas estatísticas para, né, não precisar fazer isso artigo a artigo ou levar um grande período de tempo para fazer. Então, você pode usar a estatística para levantar suas hipóteses a partir de pesquisas já realizadas e aí planejar a sua pesquisa, que inclui desde a parte de instalação, condução, delineamento experimental, formas de você medir, se você faz replicada, se você não faz replicada, se é medida repetida, se não é medida repetida. Então, durante a condução do experimento, a estatística está lá presente. A forma como você mede e representa as características é importante. Aí tem erro laboratorial, erro de, né, aqueles vários tipos de erro, teoria dos erros. Aí vem a parte de dado coletado, vamos compreender análise exploratória de dados, modelo, resíduo, diagnóstico, hipótese, confirmação, rejeição, né? E aí tem essa parte final também que às vezes não é muito trabalhada, que é a comunicação de dados. Como é que você apresenta bem os seus resultados mais relevantes? Qual que é o gráfico mais que melhor valoriza aquilo? Como é que é a forma de apresentar a sua tabela? Né? Eu coloco ali uma margem de erro, coloco um erro padrão, coloco um intervalo de confiança, indico a significância do teste, o que é relevante para que seja feito um julgamento estatístico
dos seus achados, assim. Então, essa parte também é crucial. Em muitas áreas existe uma receitinha muito praticada, assim, vou mencionar uma. Roda o experimento num delineamento padrão, faz análise de variância e depois comparações de médias. Sempre essa receitinha assim. Delineamento padrão, análise de variância, comparação de média e exibe as médias com as letrinhas do lado. A, B, C, A, B, C. Isso é muito Uhum. padrão. Mas tem muita situação que você que poderia pegar o teu experimento, o teu tempo e gerar uma análise muito melhor, que evidencia as coisas com muito mais clareza, que não segue esse padrão, né? Mas que muitas vezes vai precisar de um estatístico para poder trabalhar. E aí é importante você ter, né, o seu estatístico de estimação, a sua parceria estatística, que no final das contas existe uma estimativa de que para cada estatístico teórico deve ter uns 10 estatísticos aplicados, ou até mais que isso. O Wagner sabe esse número melhor. E esses estatísticos aplicados, a finalidade é que eles façam parcerias com os pesquisadores nas suas diferentes áreas para assessorar as pesquisas, né? Dar uma melhor roupagem estatística. Então, a finalidade dos estatísticos não é ficar inventando teoria, não. A maior parte de nós É, quer auxiliar as pesquisas para ter melhor qualidade naquilo que se faz. sim. E é dever do cientista, né, quando ele tem uma nova descoberta, faz lá a sua pesquisa e chega nos seus resultados, saber comunicar isso. E essa é uma falha também na nossa formação acadêmica, porque a gente muitas vezes aprende algo mais tecnicista, de como fazer um experimento, de como rodar lá um equipamento, de como fazer coisas ali no meio termo, e não dá tanto valor ao planejamento e não dá tanto valor à comunicação desses dados. E aí é justamente nessas etapas aonde a bioestatística traz, né, esse apoio de organizar a casa, tanto antes quanto depois. Né? No meio a gente sabe que tem, isso eu acho que é mais claro na cabeça das pessoas, de que depois que tem o dado precisa fazer análise estatística. Mas eu acho legal a gente falar sobre isso para ver que extrapola muito isso, né? E aí você tem duas opções, ou você começa a estudar estatística a fundo, aplicada ali na sua área, as bases primeiro, né? Depois aplicada à sua área, ou você cola no estatístico para fazer parceria e colaboração aí na sua área, né? E Uhum. aí nós temos um outro princípio aqui da ciência que é que ninguém faz ciência sozinho, né? Tudo que a gente constrói como comunidade científica é de forma colaborativa. E é por isso que existem diversas áreas do conhecimento. Né? Se a gente fosse resolver um problema da sociedade sozinhos, a gente ia ter que ser especialistas em várias coisas, e isso é impraticável. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito mais isso, né? Trazer essas outras áreas para dentro dos nossos grupos de pesquisa e especialmente o estatístico que tem que estar em todas as áreas. É isso aí, vamos lá. E tem Realmente, faz todo sentido. algum teste assim que é mais comum para testes clínicos, testes em humanos na área da saúde, ou isso não faz sentido? Depende do estudo mesmo. Depende da amostra, depende da aplicação. Não, não tem algo que seja. Vamos lá. Tem métodos estatísticos que são muito. Foram originados em determinadas áreas, portanto, são amplamente utilizados lá, mas obviamente que isso não exclui a possibilidade de usar em outros contextos. Para estatística, o que importa muito é a versão abstrata. Não sei se está correto falar dessa maneira, mas é a versão abstrata da coisa. Então, por exemplo, existe uma análise muito utilizada na medicina que é a análise de sobrevivência para experimentos que estão observando o tempo de vida das pessoas após uma cirurgia, por exemplo, né? Então você tem a análise de sobrevida. Tem esse nome, é popularmente conhecido por esse nome, por justamente ter muito uso na medicina, tempo de sobrevida. Mas essas mesmas técnicas são conhecidas na área da engenharia como análise de confiabilidade. O que, que muda? Ao invés de ser uma pessoa que está sujeita a vir a óbito, é uma lâmpada que está sujeita a apagar ou uma máquina que está sujeita a estragar.
são as mesmas técnicas, muda só o contexto. O objetivo ainda é o mesmo, e aí tem umas nuances de uma coisa para outra, do tipo, na medicina, né, nos estudos clínicos, o paciente pode abandonar o estudo ou morrer de uma causa que não é a causa, sei lá, o câncer que ele está tratando. Ele pode virar óbito por um acidente de trabalho, né? Então, ele abandonou o estudo por uma questão involuntária. E como é que a gente faz com isso? Já lá, a máquina não abandona o estudo, ela não saiu do pátio da indústria e foi embora, ela está lá. Então tem essas diferenças, mas por isso que eu digo que não existe algo que é de uma área ou de outra. Existe algo que se emprega muito naquela área, mas pode ser utilizado em todos os contextos. E aí o estatístico é bom porque ele tem um repertório bastante amplo para poder reconhecer que ali ele pode empregar algo daquela outra área, nada a ver, que às vezes a tua área, a tua profissão jamais iria fazer essa conexão, mas como o repertório dele é grande, ele reconhece, né? Então é como se assim, ele soubesse todos os ele soubesse vários ritmos, vários estilos musicais. E às vezes ele empresta algo de outra coisa para resolver um problema aqui. Mas como essa comunidade escuta muito aquele estilo, não pensa fora da caixinha, não encontra essa solução. Então, é bom que você tenha um estatístico, não necessariamente para que ele rode a sua análise. Até porque eu acho que em muitas situações você está subutilizando o estatístico. Conversar com ele para planejar, ele te dá boas orientações sobre como fazer e te falar, se você fizer assim, você consegue rodar essa análise depois facinho aqui, ó. A parte da análise, em muitas situações, você executa por conta própria, né? Então as pessoas invertem, acho que precisa de estatístico para analisar. Não. Se for para você gastar 2 horas de uma consultoria com o estatístico, empregue essas 2 horas no começo do seu experimento. Ele vai fazer de um jeito que a análise fique fácil e qualquer pessoa depois, inclusive você mesmo, vai ser capaz de fazer essa análise. Assim você empregou melhor o teu tempo com ele, enfim. Se a pessoa saísse da disciplina de bioestatística com isso aprendido, já seria um grande ganho, de que você tem que saber otimizar o uso ali do estatístico nos seus experimentos. Agora eu vou te perguntar, eu, Jaqueline, farmacêutica, cientista, o que eu deveria ter aprendido nas 3 disciplinas de bioestatística que eu já fiz e que eu não aprendi? A gente acaba ensinando uma estatística que está toda documentada em livros de 1970, né? Assim, ou até mais antigos que isso. Os cursos de estatística básica são de um conteúdo muito antigo. Não entenda antigo como irrelevante, porque Tô o lendo. teste T existe há 100 anos e você usa até hoje. A análise de variância existe há 100 anos e é um dos métodos mais utilizados. Regressão linear, um dos métodos mais utilizados. Então, é importante que você aprenda. Mas, às vezes, ficar falando de, olha, esse é o teste T com amostra variâncias diferentes, teste T, amostra com variâncias iguais, teste T com não sei o quê. Todas essas nuances de um negocinho, talvez a gente pudesse mostrar outras coisas, outros métodos, dar uma ideia geral para que você eleve a sua consciência a respeito deles, saiba onde ou quem procurar quando for necessário, do que ficar trabalhando o detalhezinho do agora é a amostra pareada, agora é a amostra independente, agora é variância igual, agora é variância diferente, agora é paramétrico, agora não. Poxa, a tese de hipótese é um assunto que o conceito do que é um tese de hipótese ele é trabalhado em 10% do tempo e o restante fica sendo a mecânica de realizar cada um. A mecânica de realizar cada um. Somatório dos dados. Sendo que o conceito é trabalhado em 10% desse tempo. Defendo que você tem que trabalhar a mecânica, mas não precisa tanta mecânica. Às vezes você Sim. podia ir para um outro conceito, de uma outra técnica, de uma outra utilidade. E aí a gente sai da disciplina com essa sensação de que é só a matemática, de que a estatística é só essa teoria aplicada, só fórmula, só número, e que é algo extremamente aplicado. Então, eu acho que um bom twist aí dessas disciplinas de bioestatística seria sair um pouco dessa
fórmula matemática e cálculo, 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 e um pouco mais para essa teoria dos porquês das coisas, né? Não como que faz esses cálculos, mas o porquê das coisas. O porquê, igual o Simon Sinek no livro dele, começa pelo porquê. O porquê das coisas tem muito mais precedente, tem muito mais relevância do que o como. O porquê é, por que que eu vou fazer esse experimento? Por que que o experimento está nesse delineamento? Por que que é isso que eu vou medir? Por que que o modelo é esse? Ah, se o modelo foi esse, como que você analisa é assim. O porquê é muito mais relevante, obviamente, do que as outras coisas, porque é no porquê que está a decisão que a gente toma, né? Uhum. Então, você resumiu bem. A gente deveria focar mais nos porquês. Mas para você compreender os porquês, você precisa ter um nível de maturidade maior. É. Certos porquês requerem um nível de maturidade que às vezes o aluno naquele momento, nos primeiros anos, não tem. Então É acaba algo sendo para esse. passar. Então você acaba seguindo uma mecânica e tal, e se você tiver sorte, eu espero que tenha lá na frente, você vai vislumbrar o porquê que você fazia aquilo, por que que era daquele jeito, né? Então você convive com essas receitas por um tempo e depois o porquê a respeito delas é dado. Então a gente meio que. Às vezes a gente tem que bitolar um pouco para poder sair com algo dali, né? Você precisa pôr uma. Igual nos cavalos, né? Que você bota um negócio assim para ele não olhar para o lado e falar, você tem que seguir por aqui. Às vezes a gente precisa fazer isso para algo ser ensinado, ainda que mecânico, no futuro espera-se que os porquês sejam resolvidos, espera-se que no mestrado, no doutorado, essas coisas sejam esclarecidas. Quando a gente vai estudar estatística, né, no mestrado, no doutorado, aí a gente ainda sofre com muita coisa para até despertar para o porquê de tudo, para essa lei maior, ou para essa filosofia que existe por trás. Porque existe. A gente ensina as coisas em caixinhas. Assim, ó, essa é a caixinha do teste T, toma aqui para você. Beleza, quando eu precisar, eu vou lá e acesso essa caixinha. Ó, essa aqui é a caixinha do teste de correlação. Quando você precisar, abre essa caixinha que está lá o que você precisa. A gente ensina as coisas em caixinha, as matérias, tudo isoladinhas. Chega um momento que essas caixinhas precisam ser todas colocadas num lugar só porque está tudo interconectado. Leva um tempo para você perceber essa conexão. Mas quando você percebe que está tudo conectado, nossa, é assim, ó. Então, Uhum. existe um Com ponto de certeza. encontro entre as coisas, assim, o modelo misto, a análise de regressão, com a correlação com o teste quadrado, o que que emenda tudo isso aí? Existe. Ó, e eu acho que o grande dilema, o que as pessoas realmente querem saber sobre a estatística é o que significa o tal do P menor do que 0,05. Que todo mundo gosta de falar isso. Ah, não, ela quer chegar naquele resultado, que o meu P seja menor do que 0,05. Mas ninguém nem sabe o que isso significa. Tem como explicar rapidamente isso pra gente? Te peguei agora no pulo, né? Não, esse é um conceito claro para a gente em estatística, o que é o p-valor, valor P em português, né? Deixa eu ver se dá para eu contar a história lá da uma senhora tomar chá. Existe um experimento sensorial famoso que, por conta desse episódio, tem um livro da estatística que se chama Uma Senhora Toma Chá. Você fala, ué, como é que o livro de estatística tem esse título, Uma Senhora Toma Chá? Porque é um episódio, é uma passagem. Havia uma mulher na Inglaterra, a história de que o Fischer está em um bar, assim, em uma cafeteria, e lá eles têm o costume de tomar leite com chá, né, servido junto. E o garçom vai servir a mulher e já tinha, vamos, digamos, já tinha leite na xícara e ele ia pôr o chá em cima. Ela falou: Não, eu prefiro o chá primeiro. Aí ele falou assim: Mas como assim? Será que ela é capaz de distinguir a ordem que as bebidas foram servidas? Né? Aí ele propôs um experimento para ela e falou: Olha, eu vou servir para você 8 xícaras. Em 4 delas, chá primeiro, leite depois. Nas outras 4, leite primeiro, chá depois. Você vai provar as 8. Eu vou embaralhar aqui. E eu quero ver se realmente você vai apresentar uma evidência de que tem uma capacidade de
de descobrir a ordem que as xícaras foram servidas, né? A ordem que as bebidas foram servidas. Aí a gente tem que ir para a matemática um pouco para descobrir qual que é a chance dela acertar o acaso. Existe uma chance de acertar o acaso, certo? Sim, joga uma moeda, eu digo que essa é chá. Se deu cara, é chá. Se deu coroa, é leite. Existe uma chance. E eu preciso saber de antemão qual que é a chance dela acertar o acaso, para, caso ela acerte o acaso, eu saber. Eu preciso saber essa probabilidade. Sim. Beleza. E aí, em cima disso que é construído o p-valor. Tá? Então, levando para os dias, em cima desse experimento, acho que não ficou bem conectado as coisas, mas a gente calcula a probabilidade dela acertar corretamente as 4 que são leite e chá e as 4 que são... Se ela acertar as 4 que são leite e chá, as outras estão acertadas, né? Porque é o que sobrou. Acertar 3 das 4, acertar 2 das 4, não acertar nenhuma, acertar uma, enfim, a gente calcula essas probabilidades de, sob hipótese nula. O que é hipótese nula? De que ela adivinha, quer dizer, de que ela joga uma moeda na cabeça dela, que ela não sabe nada. A hipótese nula é que ela não tem capacidade alguma, a não ser chute aleatório de qual. Sob essa hipótese nula, qual que é a chance dela acertar por acaso? E aí, se de fato ela acerta, supondo, a chance dela acertar por acaso é de 1%, tá? 1,7, acho que é bem pequenininha, abaixo de 2% dela acertar se ela faz isso casualmente. Ou seja, se ela acerta corretamente as 4, começa a haver ali um descrédito da hipótese nula em favorecimento da hipótese alternativa de que, opa, ela tem Ela alguma realmente. percepção sensorial e tal. Então, essa é uma história que fala do p-valor. O que é o p-valor, então? É a probabilidade, sob a hipótese nula, de observar uma estatística de teste igual ou superior à que você viu ali no teu experimento. Então, se você vai fazer um teste de correlação entre peso e altura, e o seu teste de correlação deu um p-valor de 1%, calculado lá na saída do teu software, significa que, se não existe correlação entre peso e altura, obter uma correlação igual àquela, sei lá, vamos falar que foi 75%, e que o p-valor foi 1%, obter uma correlação de 75% nessas duas variáveis, que sob hipótese nula não tem correlação, é um evento com 1% de probabilidade. E aí, já que ele é um evento, digamos, raro, eu começo a duvidar que a hipótese nula é verdadeira para acreditar no seu oposto. Então, o p-valor tem sido considerado como uma medida de evidência contra a hipótese nula, que a gente na ciência só rejeita hipóteses. E aí existe um monte Sim. de De crítica e novo, tal. de novo relacionado com o método científico, não tem como andar separado disso, né? Exatamente. E não é a única forma de você levantar evidências com análises estatísticas. Existem outras escolas de pensamento estatístico que vão por um levantamento de evidência por uma maneira diferente, que não é essa de um teste com p-valor, né? Existem Sim. intervalos de confiança, existem distribuições a posteriori, existem muitas abordagens que a gente pode utilizar, mas o p-valor domina assim, na ciência, muito pela facilidade de obter, pela falsa facilidade de interpretar, porque a interpretação é simples, mas muita gente interpreta errado, né? E tem muita crítica a respeito do p-valor, e aí eu não quero entrar nesse mérito, isso aí dá outra live. Isso que eu ia falar. A gente pode fazer uma live só sobre P, sobre o Isso aí valor dá de outra P. live, só sobre evidência e experimentos, só sobre vício, só sobre essa coisa da cultura de obter p-valor baixo, e etc, etc. Então tem todo um assunto para Bom, uma então próxima live. a gente conseguiu levantar quais são os principais problemas, né, na nossa visão aqui com relação a como a gente, não fazendo uma crítica aos professores de estatística, nem ao sistema, nem nada Não, pelo disso, amor de Deus. mas Pelo assim, amor de como a Deus. gente acaba tendo contato, né, por conta de diversos fatores, alguns erros aí da forma como a gente entra em contato com a estatística ao longo da nossa formação. Aí a gente conversou também sobre a relevância da estatística, né, nas diversas áreas, mas especialmente aqui na nossa área como profissional da saúde, o que a gente esperaria ter encontrado
né, numa disciplina de bioestatística, se a gente fizesse ela já com olhos de método científico, de maior responsabilidade, maior maturidade ao longo de fazer esses estudos. E discutimos um pouco sobre a questão da estatística não ser só matemática, só cálculo, está relacionado aí com todo o processo. Tem aqui uma pergunta. Alguém mandou aqui o link da história da senhora Tamachá. E tem uma Isso. pergunta. Muitos estudos clínicos de medicamentos apresentam p-valor em intervalo de confiança. É possível uma única análise utilizar os dois ou mais métodos de avaliação estatística? Uma Sim, não, pergunta. eles não são mutuamente excludentes, tá? Ah, só posso mostrar para valor. Eu sempre reporto o intervalo de confiança para ser uma medida de certeza sobre aquilo que está sendo estimado. Gosto muito, você vai encontrar muitos dos meus materiais de aula, intervalos de confiança, assim, no gráfico, né? O pontinho com o intervalo de confiança na regressão ajustada. Gosto muito de sempre associar uma medida de incerteza, então não são coisas mutuamente excludentes. Agora, não é muito comum, eu não acho que faça muito sentido, você usar vários testes para a mesma hipótese para... Ah, eu usei o teste de correlação de Pearson, Spearman e outro, e todos rejeitaram. Eu acho que não há necessidade disso. Ou eu fiz a análise Bayesiana e fiz a análise frequentista, não acho que faça sentido, assim. Vou aproveitar e vou recomendar algumas leituras aqui para o pessoal, né? Ótimo. A leitura atual que eu estou fazendo é esse livro aqui, The Power of Experimentation, The Power of Experiments. Então é um livro bem legal, mostra exemplos, não são de várias áreas, eu estou no começo do livro ainda, então ele mostra, por exemplo, o que hoje a gente chama de um experimento de e-mail marketing, um experimento chamado teste AB. Né? A gente está sempre fazendo teste AB. Teste AB tem dois tratamentos, o A e o B, e eles estão vendo que página de vendas gera mais venda, que anúncio gera mais conversão, né? E aqui tem das primeiras histórias, é um exemplo de e-mail marketing, no caso não e de eletrônico, de mail marketing mesmo, de cobrança de impostos na Inglaterra. Então eles mudaram como a carta era redigida, utilizaram gatilhos mentais e tal, e viram que a arrecadação melhorou, a inadimplência diminuiu. Tudo isso com experimentação, com técnicas simples. Veja o impacto desse tipo de coisa numa dimensão governamental como é a arrecadação de imposto, né? E aí tem uma série de experimentos, contam outras passagens aí, muitas delas na área da saúde. Então é um livro bastante interessante. Fica tranquilo que não tem fórmula aqui dentro, não tem teoria. É um livro bastante interessante de você ler. E só para falar de outro livro, tem um livro que se chama As 10 Principais Equações do Mundo, uma coisa assim. Dessas 10, as 10 principais equações, mais da metade são equações estatísticas. Uma equação é a distribuição normal, outra equação é a equação do intervalo de confiança, e existem outras lá. Então, as 10 equações mais importantes, a maioria delas são equações ali do nosso vocabulário estatístico. Bem interessante também. Ah, já anotei esse, The Power of Experiments. Aham. Esse? Olha que legal que a capa mostra os experimentos, né? Ó, esse não, Achei esse. ótimo. Bem Achei legal. ótimo. Entrou na minha lista. Val, mas eu queria te agradecer então por vir aqui conversar com a gente sobre isso, sobre esse tema, né, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, tem tudo a ver com o rigor científico. Se alguém mais tiver Com alguma certeza. dúvida, deixa aí em comentários, em direct, entre em contato com a gente, entre em contato com o Valms e a gente vai continuando essa conversa sobre esse assunto. Se vocês quiserem mais lives sobre esse tema também, é só escrever aí embaixo que a gente já organiza para falar de comunicação de dados, de valor P e de tantas outras dúvidas que o pessoal tem aí nessa área. É isso Então aí. eu A te gente agradeço e deixo aberto aí para você falar, né, do quem quiser aprender mais de ciência de dados, o Vamos tem curso, segue ele lá. É isso aí. Dentro da Ômega, né? Ômega se chama Ômega Data Science, mas a gente é bem plural em termos do que a gente oferece. Em breve, no mês de outubro, a gente vai ter um curso de estatística para profissionais da saúde, ou bioestatística, se você quiser chamar assim, um curso bem tranquilo, é mais um curso de conceitos e dos porquês, né? Então,
está totalmente alinhado com aquilo que a gente falou de ser o mais importante num primeiro momento, saber os porquês, ter o que é necessário para pensar sobre um estudo e interpretar um artigo. Então, em outubro a gente tem esse curso. Siga o Omega Data Science para saber mais. A Maria Helena de Oliveira, acho que estava aqui, eu vi ela entrando, talvez se ela estiver aí, ela deixa uma mensagem para o pessoal seguir ela também, que ela é parceira nossa nesse curso de bioestatística. Teremos também curso de regressão não linear, curso de planejamento e análise de experimentos em breve. Então, vocês que seguem o rigor científico saberão dessas coisas e também saberão se seguirem a Omega Data Science, se me seguir também, Valmes, @valmeseviane. Então, sobre estatística, pode contar com a gente ali, que o nosso perfil é direcionado para esse tipo de temática, beleza? E eu agradeço, Jaqueline, a oportunidade, fez eu falar de algo que eu gosto aqui. Então, nossa, eu estou muito agradecido por esse espaço. Tá? Tem tudo a ver com rigor científico, então eu acho que é legal nesse sentido também, beleza? Sim, bem legal. E quem sabe a gente não faz uns projetos aí com bioestatística e rigor científico juntos. E obrigada para quem ficou aí até agora, se acompanhando a nossa conversa. E uma boa noite para todos. Valeu, boa noite.